Ei, bonjour! Qual é a idade certa para começar a aprender um idioma? Não tem idade certa. Você pode ser jovem, pode ser criança, pode ser adulto, pode ser terceira idade. Eu tenho muitos alunos da terceira idade, tem jovens. No programa Francês Online é bem heterogêneo. E o que eu quero te falar é o seguinte. Uma aluna minha perguntou, Luciano, meu filho ainda não fala o português, tem menos de 2 anos de idade. E eu posso introduzir o programa Francês Online para o meu filho também, junto, fazer com que ele aprenda o português e o francês? Então eu vou te falar aqui a minha experiência. O que eu vi quando eu cheguei em Genebra, eu fui trabalhar em uma casa que tinha uma criança, que eu era responsável por essa criança, que ele tinha exatamente 2 anos, esse jovem, e ele começou a aprender 3 idiomas ao mesmo tempo. Aos 3 anos ele não falava nada ainda. E eu falei esse fato numa aula ao vivo do programa Francês Online, e uma das minhas alunas disse que teve uma experiência com uma criança na família dela, que a criança ficou gaga por um tempo, ficou gaguejando, porque introduziram forçadamente, antes de 2 anos de idade, 2 idiomas. E ela mora no Brasil, e eles quiseram introduzir com muita força, muita veemência, e causou esse bloqueio. A minha filha tem 2 anos, não fala ainda fluentemente o português, então ela entende tudo, é igual eu falo, a compreensão vem adiantada da fala. E o que acontece? Acontece que eu não introduzi ainda porque eu estou esperando que ela tenha a força da base do português, para depois introduzir outros idiomas dentro da educação lá em casa, no nosso lar, para minha filha. Por que eu faço isso? Se ela tem dificuldade em aprender um idioma, não dificuldade, se ela vai ter o tempo dela de aprender o idioma, ela está na escolinha, ela tem que se relacionar, então outras crianças vão aprendendo, vão falando e ela vai ficando para trás. Quanto mais eu retardar isso, pior para o relacionamento dela, tá ok? Mas não é isso que eu quero. Então o que eu quero é, ela avança primeiro o português, depois avança o francês, o italiano, o espanhol, o inglês, aí sim pode ir caminhando junto com o português, porque ela já vai ter uma base. E como ela não questiona, o que é não questionar? Se eu falo para ela que table é mesa, para ela tá tudo bem, ela só vai ver, é o processo de ver, ouvir e repetir é igual a falar. Então ela não questiona para falar, não, não é. E o nosso cérebro, o inconsciente do adulto, ele questiona. Essa é a desvantagem do adulto. Então, com quantos anos você começa a aprender o idioma? Não tem idade, desde que você respeite os limites de uma criança. Por exemplo, eu nunca tive um aluno no programa Francês Online menos de 14 anos de idade. Então, se tem pessoas do meu programa Francês Online que estão introduzindo em jovens, em menos de 14 anos de idade, eu ainda não tenho relatos sobre isso. O que eu falo é que, na minha metodologia, como ela usa programa de computador, o Anki, e ela usa também dispositivos móveis, você usa bastante MP3, ou pelo celular, ou pelo computador, de alguma forma, você usa esse dispositivo, então uma criança não vai ter esse acesso. Então tem a parte da leitura também, programa Francês Online. Então por isso que eu falo, eu ainda não aconselho crianças no Brasil começarem, antes delas terem a fluência no português, começarem outro idioma. A não ser que seja realmente o idioma materno e paterno. Às vezes tem o pai que fala francês e a mãe que fala português ou vice-versa. E aí eles se comunicam. Eu acredito que dá uma retardada. Essa é o meu posicionamento pessoal e também a minha experiência de alguns casos, alguns relatos, não é estudo científico, é alguns casos empíricos que eu tive durante o meu aprendizado, durante a minha vivência com o idioma e com famílias e com crianças. Então é isso. Se você é adolescente, se você é jovem, se você é adulto, se você está na terceira idade, vem aprender comigo, veja a minha metodologia. É só você clicar aqui no link da descrição desse vídeo, programafrancesonline.com. E eu te convido a se inscrever no meu canal no YouTube. Isso ajuda com que eu produza mais vídeos de conteúdo para o interesse da língua do glamour, que é o francês. Eu te vejo no próximo vídeo. Merci beaucoup et à très bientôt. Tchau!